Negócios esquentando no Palmeiras, mas polêmica, Arthurzinho. A gente tem algumas coisas para discutir sobre novidades do Palmeiras no mercado e que vai ser um mercado importantíssimo para a temporada de 2025, visto que Palmeiras esse ano viu o sarrafo subir, né, Arthurzinho? Botafogo ganhando 2 títulos, o Flamengo ganhando a Copa do Brasil, o Atlético chegando nas finais, a SAFs ganhando cada vez mais força no futebol brasileiro. O Palmeiras tem que abrir o olho e ser muito certeiro e não sabemos se vai ser. Essa é a preocupação. A gente vai te trazer nomes e a estratégia do Palmeiras aqui agora para você opinar aqui se você concorda ou não concorda. E aí, Arthurzinho, tudo certo? Fala, Brunão! Quando surge rapaziada do canal Tá Lá Dentro, lembrando, né? Seu like é muito importante, sua inscrição também. E aí a pergunta que eu faço para vocês que já estão nos assistindo aqui: o que vocês esperam do Palmeiras nessa temporada de 2025 no quesito contratações? Já estão desiludidos? Acreditam ainda que podem vir bons nomes para o nosso Verdazo ou só mais apostas? Cara, eu acho que quando a gente fala, né, Brunão, sobre Palmeiras, mercado de transferências, o próprio Palmeiras sabota a sua torcida no sentido de criar grandes expectativas, né? A verdade é que já virou um grande de um meme. Quando você vai falar de contratação, você já fica esperando o desfecho negativo ou então uma novela. Isso não foi o torcedor que criou, foi o próprio Palmeiras, com Alário, com outros atletas, com Tati Castelhanos, então nossa, a saga do volante, né, que foi eterna. Então, quando você fala sobre reforços e quando você fala sobre contratações, o Palmeiras é uma equipe que, cara, pô, deixa a desejar nesse quesito. Eu acho que quando você abre a sua sala de reunião, você é um clube que tem um jogador que você sabe que tem um clube interessado no seu jogador. Você abre a porta, você vê o Anderson Barros, você fala assim, puta, vai ser a negociação mais fácil da minha vida. Porque simplesmente ou eu vou falar não, ele vai ficar com cara de gol contra, ou eu vou subir um valor muito, muito lá em cima e esquece. E o Palmeiras não vai ter cacife, ou aparentemente é o que vão te dizer, para fazer as contratações. E eu acho que isso impacta diretamente no nível das contratações que o Palmeiras faz, né? Que é dinheiro gasto em alguns atletas que simplesmente não rendem dentro de campo. E é justamente isso que a gente vai puxar agora para vocês, porque o Palmeiras já tem um orçamento pré-aprovado ali para a próxima temporada que está em 200 milhões de reais. E aí, vamos lá, vamos entender o que é isso e o que o Palmeiras está começando a fazer com essa verba aprovada para entender se de fato vai valer. E aí, para isso, a gente vai fazer um comparativo também com movimentos bem embrionários ainda de outros times até, Arthurzinho, para a gente conseguir criar essa discussão de forma interessante. Vamos lá, você que está assistindo a gente, tenha isso em mente, então. O Palmeiras tem 200 milhões para investir para contratar na próxima temporada. No momento que a gente está trazendo esse vídeo para vocês, fechado ou não o Facundo Torres, que joga no Orlando City, numa moeda estrangeira, o acordo está costurado em 12 milhões. Ou seja, o Palmeiras se dispôs, fechando ou não, a pagar, convertendo 72 milhões de reais em um jogador. Um jogador promissor, jogador jovem, que está na Major League Soccer. É o melhor campeonato do mundo? Não. Quer dizer que o jogador é ruim? Também não. Né? Mas, independente disso, Arthurzinho, acho que o primeiro ponto é esse. Palmeiras se dispôs a investir 12 milhões na moeda estrangeira, convertendo para 72 milhões de reais em um jogador. Você tem quase metade do orçamento comprometido em um atleta, sendo que a gente vem numa temporada, e aí de novo, lembrando, tá, pessoal? É o valor que o Palmeiras se dispôs a pagar, independente de fechado ou não. É o caminho, Arthurzinho, porque a gente vem de uma temporada em que tá todo mundo olhando e falando, cara, a gente precisa de uma reformulação grande. Não é mais o caso do Palmeiras falar, pô, não, a gente tem um baita de um time, vamos aqui fazer 2 puta investimentos e é isso, estamos seguros. É um ano que o Palmeiras vai ter que se desfazer. E aí, né, antes até de passar a bola, e acho que é uma dúvida que vai surgir em várias pessoas que estão assistindo a gente por aqui, mas e se o Palmeiras vender mais? Esse é o orçamento pré-aprovado. Vendendo ou não, tá tudo previsto já, o Palmeiras tem que cumprir vendas, o orçamento de contratação é 200 milhões. E
Não é um valor baixo, tá? Apesar do mercado inflacionado, mas você tem que saber usar isso. Arthurzinho, esse movimento inicial do Palmeiras em topar pagar 72 milhões de reais em um cara do porte do Facundo Torres, te preocupa ou te agrada? É difícil, Brunão, porque quando a gente fala, por exemplo, de contratações e você me fala o que você acha de 72 milhões de um jogador que joga na Major League Soccer? Eu acho que você não está falando do Messi, e você não está falando do Luizito Soares, você está falando do Facundo Torres, um uruguaio que pode sim ser muito promissor, que pode chegar, pode comer a bola aqui, mas pode ser que também não aconteça. Não, ninguém é engenheiro de obra pronta, obviamente que vão depois, se der tudo certo, avaliar a contratação como benéfica a partir do que ele faz ou não dentro de campo. Porém, não dá para negar que quando você fala de um jogador que é jovem, que é promissor, que joga numa liga de menor expressão, que não tem tanta pressão e que vem para jogar no Brasil, no Palmeiras, jogar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Super Mundial no meio de campo, no meio do ano, você está falando de tirar o jogador de uma realidade e colocar ele em completamente outra. Só um E pequeno isso. parêntese, Arthurzinho. Desculpa te Vai interromper, lá. mas você que está assistindo a gente, tá, pessoal? Pode ser que no momento que você está assistindo a gente, o Facundo tenha fechado já com o Palmeiras, já tenha fechado com o Cruz Azul, então não estamos tratando o negócio como certo, tá? E sim pelo que o Palmeiras costurou inicialmente no mercado de transferências, para saber se isso faz sentido ou não. Vai lá, Arthurzinho. E tem um ponto, né? Isso pode ser sobre qualquer jogador, literalmente sobre Exato, qualquer exato. jogador. Nós estamos usando ele de exemplo, né? Sobre qualquer jovem promessa que esteja jogando nos Estados Unidos, sobre você trazer ele, tirar ele de um contexto e colocar dentro de um Palmeiras que existe sim muita pressão, em que jogadores consolidados, como o próprio Felipe Anderson, chegaram aqui e não renderam, muito por conta dessa pressão também. Eu acho que é um movimento perigoso do Palmeiras. É um movimento em que você precisa tomar cuidado, porque você muito bem disse, são 200 milhões, independente. Para vendeu meio time, não vendeu ninguém, são 200 milhões. E o Palmeiras ele não precisa de uma peça. O Palmeiras não precisa de duas peças, não precisa de três, precisa de no mínimo 4, 5. Isso contando que vão sair jogadores que necessitam sair do Palmeiras. Então você gastar metade do seu investimento em um jogador que é novamente uma aposta, você basicamente está queimando o que você tem em um jogador que você não sabe se vai resolver o seu problema. Ah, Arthur, mas se você contratar um jogador que é craque de bola, ele também, em certo ponto, é uma aposta. Mas existe um mundo entre você pagar 100 num jogador que você tá apontando o dedo para ele falando assim, independente de ser ou não, esse cara pode resolver o meu problema. Esse maluco pode resolver o meu problema. Olha a Betano aí em cima da sua cabeça. Você tem odds maiores e odds menores. O Palmeiras tem que olhar para isso, não é? Exatamente. Então, tipo assim, se você gasta 100 num cara que você olha e você fala, esse maluco pode resolver o meu problema. Outro cenário completamente tipo, opinião e achismo e só a fim de comparação. Utópico. Por exemplo, você tem o Flávio Lopes e você tem o Pedro, do Flamengo. Você olha para os dois. Um você vai gastar 70 e o outro você vai gastar 100. Eu aponto o dedo e falo, Pedro vai resolver meu problema, eu pago 100 no Pedro. Mas porque é o cara que, teoricamente, porque eu preciso, vai resolver meu problema, que é gol. Então eu acho que a estratégia do Palmeiras, ela necessitava ser mais assim. Você quer gastar grande parte do seu orçamento em um jogador só? Tem que ser o jogador que vai resolver o seu problema e ponto. Não pode ser uma aposta. O Facundo Torres pode ser um puta jogador. Ele pode ser que, se tudo der certo, ele venha para o Palmeiras, coma a bola aqui, e esses 70 milhões que o Palmeiras investiu nele volte em dinheiro de premiação. Pode ser que aconteça. Só que, é o que eu estou falando aqui. Existem apostas pequenas, como o Bruno falou do exemplo da Betano, e existem apostas que são muito grandes. E eu acho que nesse momento, Brunão, vendo o Palmeiras de 2024, eu acho que chegou o momento de você parar com as apostas de alto risco e ir na certeza, porque a gente sabe o quanto que a certeza faz diferença ao longo da temporada. E assim, a gente, de novo, tá, pessoal? Acho que já é a terceira vez que eu falo disso aqui no vídeo, mas tratando como, né, não tratando como negócios fechados, mas os dois
primeiros pontos em que o Palmeiras teve interesse no mercado, já indicando, né, a postura do Palmeiras no mercado. Foram o Facundo e foi o Hércules, do Fortaleza. Um tá fora, outro tá no mercado nacional. Os dois têm uma idade de jogador que dá para revender, que é uma coisa que o Palmeiras tem considerado muito, sim, na hora de fazer negócio. Não significa que são jogadores ruins, mas indica, né? O Palmeiras quebrou isso com o Felipe Anderson ali no ano passado. Ah, mas não jogou tanta bola. Foi, à época, uma contratação, a gente fez enquete aqui com 96% de aprovação. Quem não queria o Felipe Anderson tá mentindo. Então, assim, o Palmeiras volta com esses dois nomes que monitorou primeiro e que conversou para tentar avançar a um perfil de jogador jovem com potencial de revenda. Quer dizer que está errado? Não. Mas considerando o tanto que o mercado está inflacionado, Arthurzinho, se você for considerar que num universo o Palmeiras tenha fechado com o Facundo e com o Hércules, sobrou ali 10 milhões, no máximo, para você fazer mais uma contratação, mais duas. Então, acho que assim, e não é questão disso, tá? Por isso que vou até trazer esse exemplo. Olha, se a gente for olhar, o Botafogo vai ter um orçamento infinito ali, é o tanto que o Textor quiser pagar. Beleza. Só que se a gente for pegar um outro, os dois principais rivais, talvez além do Botafogo, você tem um Atlético Mineiro com orçamento muito reduzido para essa temporada, por ter ficado de fora da Libertadores, e um Flamengo. O Flamengo tem um orçamento de 20 milhões. O Flamengo tem um orçamento para esse ano 10 vezes menor do que o do Palmeiras. Qual foi o primeiro nome que o Flamengo teve indicado pela nova diretoria, com o negócio avançando? O Roger Guedes. Saindo livre do mercado. O Flamengo não vai pagar um centavo de transferência se fechar com ele. Eu te garanto aqui que grande parte da nossa audiência gostaria de ver o Roger Guedes no Palmeiras. Jogando bola, pelo tanto que ele joga, né? Desconsiderem problemas extracampo, pelo que joga bola. Então, acho que assim, me liga um certo alerta essa questão dos movimentos do Palmeiras, porque se a gente precisa de vários reforços, o Palmeiras tem dois caras inicialmente ali que custam esse tanto de dinheiro. Como vai ser essa reformulação? Qual tamanho vai ser essa reformulação? Entende, Arthurzinho? Então, assim, acho que o Palmeiras precisa ligar mais esse alerta pro cara que tá saindo livre no mercado, pro cara que não vai custar tanto, pro cara um pouco mais criativo do que você falar, pô, eu vou pagar nesse cara, mas eu vou pagar pensando no futuro e só. Sabe? Porque não é garantia que esse cara resolva. E tem outra, né? Querendo ou não, eu não confio no Palmeiras para fechar com o jogador em fim de contrato, por exemplo. O Palmeiras não inspira essa confiança. Por mais que fechou com o Felipe Anderson, são outros 500. Se você tem 2 ou 3 jogadores que você acertou em fim de contrato, que você vai pagar só salário e etc., e já chegaram, e você fala assim, beleza, dos 200 que eu tenho aqui, eu consegui 3 jogadores de agente livre, e esses 200 eu vou gastar em 2 jogadores que eu quero apostar, porque eu não vou mais fazer contratação. Beleza, são outros 500. Pode ser loucura ainda? Pode ser loucura ainda. Mas se você contrata esses jogadores tipo assim, de graça, né, entre muitas aspas, se você contrata esse jogador de graça e você investe essa quantia que você quer em um atleta, eu acho que são outros 500, né? São outras coisas. Mas eu, como torcedor do Palmeiras, não acredito que isso vai acontecer. O que eu acredito é que o Palmeiras, se for no mercado com esse mesmo pensamento, fecha a contratação em 2 jogadores e vai para mais uma temporada no desespero. Pois é isso que a gente tem que acompanhar e vai acompanhar, né? Como já dissemos para você, estamos gravando esse vídeo somente no comecinho da janela de transferência, tem nada fechado, nada avançado, mas analisando, né, tanto o orçamento quanto as primeiras intenções do Palmeiras com esse orçamento. Pode ser, o Palmeiras feche de fato a contratação comprando mesmo, de 2, 3 jogadores, e depois, né, saia caçando jogador livre no mercado, mas não tem sido um padrão do Palmeiras, né? De buscar essa oportunidade de mercado, o próprio Roger Guedes aí que eu citei, pô, um cara desse, a gente perdeu o Dudu, perdeu o Estevão,
Você tem um cara desse, o cara tem que estar minimamente no teu radar. Fala assim, não, pô, não dá. Mas assim, por deixar passar é complicado, né, Arthurzinho? Não digo que é o caso, mas assim, acho que o Palmeiras tem que estar muito atento e muito consciente do que ele vai fazer com esses 200 milhões, porque é muita grana, perto do que os principais rivais têm hoje, fora o Botafogo, né? E planejados para 2025. Então, o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com esse investimento alto que pode fazer na próxima temporada, porque se você pega uma janela que você tem 200 milhas para investir e erra, é puxado, tá? Não, é difícil. E só salientando, né? Mais uma vez. O Bruno está falando do Roger Guedes por ser um nome que está em evidência. Mas, cara, se você não precisa olhar só para esse tipo de mercado, aliás, para esse tipo de liga. Só você ver a Europa, por exemplo. Quantos jogadores da Europa estão em fim de contrato? Loucura maior do que foi. Olha o nosso rival. O cara trouxe um holandês com 30 anos que tem muita lenha para queimar e não gastou R$ 1 em contratação. Em salário, sim, a gente sabe que é milionário, mas em contratação não gastou. Quantos outros clubes não fizeram a mesma coisa? Se não estou enganado, o Grêmio fez a mesma coisa com o Luiz Soares. Então, assim, Soares tá saindo do Nacional. Fechou com o então, Grêmio do nada, em do 2 semanas. nada. Então, são oportunidades que você tem que ficar alerta, que você tem que estar caçando. E outra, o Palmeiras vai jogar o Super Mundial o ano que vem, com grandes chances de chegar ao mata-mata pelos times que tem. Não cabe na minha cabeça, eu não consigo entender que existam, por exemplo, muitos atletas que estão em livre mercado, que não vão jogar por equipes de ponta na Europa, mas que tem lenha para queimar aqui no Brasil, que não gostariam de jogar no Palmeiras. Palmeiras do campeão do jeito que é, com o holofote do jeito que está, disputando torneios muito importantes. Para mim, Brunão, não faz sentido. Para mim é falta de tato mesmo da diretoria nesse sentido, cara. É isso. Pois é. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas a gente está trazendo já para vocês tanto a questão do orçamento quanto o que o Palmeiras está olhando de cara ali no mercado para entender e aí vamos ver. Quais vão ser os passos? Já deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com a gente, se discordam, tá tudo bem, tudo certo. Comentem aqui, deixem o seu like e se inscrevam no canal para acompanhar todos os detalhes da temporada do Verdão e desse intervalo entre uma temporada e outra que promete ser agitado. A gente vai trazendo todos os detalhes por aqui. Valeu, Arthurzinho!